uma estrutura que não pode ser explicada, que prega peças em nossos olhos, porque às vezes não podemos entender se é uma estrutura natural ou artificial. Prédios milenares e até arranha-céus. E uma conexão secreta, subterrânea, que segundo uma tradição milenar, une os diferentes pontos da Terra. E que estaria conectado a uma cidade secreta no coração do mundo. É o que você vai ver hoje, aqui no Além da Nuvem. Mind-blowing. Essa expressão em inglês é usada para descrever algo tão maravilhoso, algo tão surpreendente, que dá a impressão de que a mente está explodindo. E ver uma estrutura como essa, Mingan Patodogi, que está localizada em Myanmar, realmente faz nossa mente explodir. Porque nos dá uma ideia de como podem ficar construções muito antigas quando mescladas à paisagem natural. Essa não chega a ser algo que pode ser chamado de uma construção de uma era pré-diluviana. Afinal, é documentado que ela foi construída no século XVIII, sob as ordens do rei Bodalpaya, a partir do ano de 1790, e não foi completada. Havia uma profecia de que quando aquele templo fosse completado, o rei morreria, então ele postergou a sua construção o máximo que pôde, e após a sua morte, o empreendimento foi abandonado, ficando inacabado desde então. Essa, evidentemente, é a versão oficial dos fatos. E o mais interessante é que este pagode de Mingan Patodogi nos dá a clara ideia de como pode ficar uma estrutura antiga em processo de adquirir um aspecto semelhante a uma formação natural. Esta estrutura possui 50 metros de altura e, na verdade, ela é apenas a base quadrada de uma estupa, que deveria ter 150 metros, o triplo do tamanho que ela possui, caso tivesse sido concluída segundo o projeto. E é documentado também que essas rachaduras que nós podemos perceber foram provocadas por um terremoto que ocorreu no dia 23 de março de 1839. No budismo, que é a religião dominante naquela região da Ásia, é uma estrutura semelhante a um monte ou hemisférica que contém relíquias em seu interior e é usado como um local sagrado de meditação. As estupas são grandes cúpulas sólidas acima de um tolobato, ou tambor de lados verticais, que geralmente fica em uma base quadrada, como essa que nós vemos nessa imagem. Ela é um grande monte maciço artificial, feito com várias camadas de tijolos enfileiradas lado a lado e com algumas passagens no interior, algumas passarelas apenas. É possível ter uma ideia de como ficaria essa estupa pronta olhando para o pagode de Suedagon, que também fica em Myanmar. Este é o templo mais sagrado de Myanmar, pois acredita-se que contenha relíquias dos 4 Budas anteriores, inclusive 8 fios de cabelo da cabeça de Siddhartha Gautama. Ele possui 112 metros de altura e domina o horizonte da cidade de Yangon. Não se sabe quando ele foi construído, mas acredita-se que isso aconteceu há mais de 2.500 anos, enquanto o Buda, Siddhartha Gautama, ainda estava vivo, o que o tornaria a estupa budista mais antiga do mundo. E na verdade, é impressionante como os antigos budistas e os povos da Ásia tinham capacidades arquitetônicas surpreendentes, como esse tipo de estrutura que parecem prédios erguidos há milhares de anos. Eles são conhecidos como pagodes. A palavra pagode vem do chinês e significa literalmente torre de 8 cantos. Eles são encontrados por toda a Ásia, especialmente na China, Japão, nas Coreias e no Nepal, e estão associados à cultura milenar budista. E o que a maioria das pessoas não sabe é que pode haver uma conexão
muito interessante entre o Tibete e a Ásia, de modo geral, com uma antiga crença relacionada a Agartha, uma civilização que habitaria no interior da Terra. Agartha seria um reino situado no coração da Terra. Mas de onde vem essa teoria, essa ideia que originou a teoria de uma Terra oca, que se comunica por meio de uma sinarquia, um governo de sábios, formada por monges budistas que habitam na superfície da Terra? De fato, todo o Tibete foi organizado sob esta sinarquia, e por milênios havia a crença desta conexão entre o mundo da superfície e o submundo de Agartha. O assunto começou a ser conhecido pelo Ocidente quando o ocultista e esotérico francês Saint-Yves d'Alveidre, numa obra póstuma publicada em 1910, um ano após sua morte, falou deste misterioso centro iniciático, designado pelo nome de Agartha, que falava da existência de um mundo subterrâneo, com ramificações sob os continentes e oceanos, pelos quais se estabelecem comunicações invisíveis entre todas as regiões da Terra. Em 1924, Ferdinand Ossendowski publicou um livro sobre as suas viagens através da Ásia Central, com relatos quase idênticos ao de Saint-Yves d'Alveidre. Eles citaram também momentos durante a celebração subterrânea dos mistérios cósmicos em que os viajantes que se encontram no deserto se detêm e até os próprios animais permanecem silenciosos. Falaram da história de uma ilha já desaparecida, habitada por homens e animais extraordinários, criaturas mitológicas de uma era perdida. E você já tinha ouvido falar desse assunto? Deixe sua resposta aí nos comentários. E já aproveito para deixar o seu like no vídeo se gostou e se inscrever aqui no canal Além da Nuvem, caso ainda não esteja inscrito. Verifique se o seu sino está ativado para ser notificado dos novos vídeos e verifique também se você continua inscrito aqui no canal. E é claro, eu quero aproveitar para te convidar a aprender muito mais e bem a fundo sobre esse e outros assuntos como esse no Instituto Licentia, no curso A Outra História do Mundo, que está simplesmente imperdível. E agora, além das aulas que estão na grade do curso do Instituto Licentia, A Outra História do Mundo, todos os sábados teremos aulas ao vivo, diretamente na plataforma do Instituto Licentia. Instituto Licentia, quebrando as barreiras para o conhecimento. Nosso Platão, né, que inventou, que veio com essa do geocentrismo, lá o Sócrates, filosofia. Só que a forma como se fazia antigamente o uso dessa tecnologia divina de maneira não autorizada, de maneira corrompida, fazia com que esse ser espiritual fosse sendo lapidado para o submundo e não para a eternidade. Ele ia sendo, eles buscavam isso, o submundo. Sabe aquelas coisas que nós mostramos aqui no Além da Nuvem, mas que por uma razão de preservação nós não falamos em detalhes. Aquelas coisas que nós não falamos abertamente, apenas levantamos algumas hipóteses. Bom, é dessas hipóteses e mais a fundo que nós vamos falar nesse curso. A Outra História do Mundo vai no mais profundo da história oculta e da arqueologia proibida. A Outra História do Mundo, aquela que foi soterrada debaixo de uma montanha de ilusões. Tudo em aulas editadas, didáticas e muito dinâmicas. Comigo, Márcio Pichel, tópicos que serão abordados e discutidos. Deus, mitos e deuses, a saga dos Elohim, pré-criação do mundo, titãs, gigantes e Nephilim, a mitologia comprovada com evidências, mud fósseis, fósseis de lama e pedra, mud flood, cidades perdidas, soterradas embaixo de lama e terra, Anunnakis e arqueoastronomia,
Hiperbórea, o continente perdido. A Grande Tartária, bestas, homens e deuses, a origem mágica das criaturas mitológicas. O dilúvio na tradição de todos os povos. Atlântida, Suméria, Babilônia e Egito. Os hebreus, as guerras dos ancestrais. Gregos e seus mitos. Monte Meru, Tibete e o Monte Kailash. Segredos guardados no interior das montanhas. Guerreiras amazonas, Troia e fenícios. Amerogaia, o verdadeiro início da América. Maias, incas, astecas, profecias e mundo subterrâneo. A divisão dos éons e a era cristã. O rei Arthur, um legado hiperbóreo. Celtas, templários e os cavaleiros do passado. Monarquias e repúblicas. Enfim, o grande acobertamento da história oficial. A outra história do mundo. Acesse agora mesmo institutolicentia.com